Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor, ou a graça e a paz, como queiram. Este é o projeto Bíblia Perto de Você. Esse projeto tem o intuito de trazer a palavra como ela foi escrita e não conforme nós achamos. Está baseado em Mateus 15:8. Se você tiver curiosidade, pode dar uma olhadinha. Hoje eu quero começar de uma maneira um pouco diferente o nosso vídeo. Você que está me assistindo, se você quiser e tocar no seu coração, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Siga-nos aí nas redes sociais para que nós possamos estar juntos falando um pouco da palavra de Deus às pessoas sedentas. Amém? Eu quero começar esse vídeo de hoje contando uma pequena reflexão. Havia 2 homens em estado terminal, hospitalizados, os 2 no mesmo quarto. Porém, a cama de um ficava beirando uma parede e a cama do outro ficava beirando uma janela. Só havia uma janela naquele quarto. Aquele que estava acamado ali beirando a janela, todo dia de tarde, ele com muito esforço, ele se levantava de seu leito hospitalar e assentava-se. Então ele começava a falar para o companheiro que estava na cama um pouco mais retirado. E ele então dizia: olha, hoje o sol está lindo, a tarde está linda, o céu está azul, agora surgiu uma nuvem no horizonte, ali vem algumas aves sentando numa árvore toda cheia de flor. Aí no outro dia ele falava: lá, lembra da árvore que eu te falei? Lá naquela árvore tem um casal assentado lá e brincando com uma criancinha. De repente ele falava: olha, vai passando ali as viaturas da polícia, se estão fazendo a segurança do bairro. E ele então, ele transformava a tarde daquele seu companheiro de quarto em momentos de paz e de esperança. E um pouco mais bonito, né? Um pouco mais de alívio na situação em que eles se encontravam. Porém, esses 2 homens não se conheciam. Na vida fora do hospital, eram homens de culturas diferentes, de lugares diferentes, de criação diferente. Eles não sabiam quais era a profissão, uma profissão do outro. Eles não se conheciam, não tinham conhecimento. Até que numa tarde, aquele moço que se assentava na janela, ele faleceu. E então, quando o seu companheiro de quarto acordou, pois estava ele sedado, e ele olhou para a cama que estava beirando a janela, ele então perguntou para a enfermeira assim: mas cadê o companheiro? E ela então deu a triste notícia para ele de que o seu companheiro tinha falecido. Então ele pediu para os médicos para ser transferido de cama, que ele também queria deitar-se naquela cama que ficava beirando a janela, para que ele pudesse ter as mesmas visões que o seu companheiro tivera outrora. E o médico então
sabendo que ele também teria o mesmo destino do seu companheiro, permitiu que ele trocasse de cama. Ele, com muito esforço, ele trocou o leito, mas quando ele se assentou na cama, que ele olhou para a janela, ele teve uma surpresa. Ele não viu o céu azul, ele não viu a árvore cheia de flor com um banco debaixo, ele não viu o casal assentado brincando com uma criança, ele não viu essas coisas. Porque ali naquela janela não havia nada daquilo, havia um grande muro que separava a rua do quarto de hospital. Então ele ficou pensando, e ele então chamou a enfermeira e disse: mas o meu companheiro que estava aqui, ele me dizia coisas que via pela janela, o casal, as aves voando no céu, a árvore cheia de flor. E ela então falou para ele que seria impossível isso acontecer, pois aquele homem, ele era cego e ele não tinha visto nada daquilo. O que nós podemos entender disso é que nós não devemos nos vitimizar, usar os nossos ais para deixar os dias das outras pessoas mais ruins do que estão sendo. Suavizar o sofrimento das outras pessoas é um ato de amor para com o seu próximo. Mesmo que você às vezes não possa fazer nada, muita coisa, mas uma palavra de conforto já é o suficiente num dia em que só ouvimos barbaridades. E olhando para a Escritura Sagrada, mesmo você passando por sérios problemas, por todas as adversidades que o mundo lhes oferece, nós podemos entender que no livro de Coríntios, no capítulo de número 13, o verso 2 em seguida, o brilhante apóstolo Paulo deixou para nós os escritos que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como o bronze que ressonante ou um símbolo que toca ao léu. E ainda que eu tivesse o dom de profecias e entendesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover os montes de lugar, mas se eu não tivesse amor, isso eu nada seria. Ainda que eu distribuísse tudo aquilo que eu tenho para alimentar as pessoas menos afortunadas, e ainda que eu entregasse o meu corpo para que ele fosse queimado, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Veja que o amor ao próximo é a base da lei de Jesus Cristo. Todo o ministério de Jesus está baseado nessa pequena palavrinha chamada amor. A história revelou para nós que, mesmo aquele homem sendo cego, mas ele não deixou a sua condição de escuridão visual e nem a sua condição terminal
deixar os dias daquele companheiro ainda pior. Pois a Bíblia diz que se nós soubermos fazer o bem e não fizer, nós somos mentirosos e pecadores. No livro de Tiago, no capítulo de número 4 e o verso de número 17, vai dizer essas coisas que eu estou falando. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, que deve fazer, e não o faz, comete pecado. Esse fazer o bem não está no bem apenas daqueles que estão perto de você, ou que têm algum laço sanguíneo com você. Não. Esse fazer o bem é para aquele que olha para você com um aspecto de necessidade e você então estende as mãos. E também mais, a história revela que nós não devemos nos vitimizar achando que só nós é que sofremos, só nós é que ficamos desempregados, só nós é que ficamos doentes, só nós é que batemos o carro, é só nós que, enfim, que as coisas acontecem só com a gente e que a gente é a última bolacha do pacote. Veja bem o que está escrito no livro de Pedro, no capítulo de número 5 e o verso de número 7 a seguir. No livro de 1 Pedro e o verso 7 do capítulo 5, você vai encontrar assim: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Seja sóbrio e vigilante, e o vosso adversário, que é o diabo, que anda ao derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Resisti-vos, pois, os dias mal, firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos que vocês estão passando também estão se cumprindo na vida dos vossos irmãos mundo afora. Olha para a sua volta, então você verá que há pessoas com problema maior que os teus. Mas nós não temos a obrigação de deixar a vida dessas pessoas mais aterrorizante, despejando em cima delas as nossas dores, o nosso vitimismo, achando que Deus não tem dó de nós. Muitas das vezes tudo aquilo que nós fazemos ou tudo aquilo que nós passamos é fruto daquilo que nós mesmos plantamos. Pois não há como você plantar um pé de tomate e querer colher um pepino. E a lei do plantio, ela é real. Muitas das vezes nós reclamamos daquilo que estamos colhendo, mas não queremos mudar a semente. Pois se você planta um pé de arroz, um caroço de arroz, ele vai germinar e vai brotar e vai dar um pé de arroz. Porém, no cacho de arroz não tem apenas um caroço, tem vários. São sofrimentos, são coisas boas, são, enfim, tudo aquilo que você plantar, aquilo você também vai colher. E isso é bíblico.
Isso está dentro do texto sagrado, lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, o verso 7, no capítulo de número 6, perdão, do verso 2 adiante, diz assim: ajude, pois, uns aos outros, e assim vocês estão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante sem ser importante, quando de fato não é nada, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então as pessoas podem se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o modo de outras pessoas. Porque cada pessoa deve carregar as tuas cargas. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir com todas as coisas boas que aprendeu com aquele que está ensinando. Não se engane e também não zombe de Deus, porque uma coisa é certa: tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, aquele homem na cama de hospital, cego, em estado terminal, ele, por um momento, por alguns dias, por algum mês, quem sabe, ele suavizou o sofrimento do companheiro. E é isso que nós devemos fazer. Não é pegar as cargas, as cruzes das pessoas e trazer para si as responsabilidades. Não, é no mundo espiritual. Eu vou orar por você, vou te ajudar em oração. Não custa nada eu ir na sua casa fazer uma oração. Não custa nada você vir à minha para receber uma oração. E eu quero orar por você nesse dia. Eu não sei como tem sido os teus dias, não sei quais são as suas dores, não sei o que você está passando, quais são as suas preocupações, mas também não é a mim que eu quero que você conte, porque eu, em particular, não posso fazer nada por você, pois eu sou semelhante a ti, fraco, pequenino e pecador. Mas eu acredito num Deus das causas impossíveis. Acredito num Deus que confeccionou tudo que há em mim e em você e à nossa volta. E é com esse Deus, e é para esse Deus que eu quero que você revele as tuas preocupações. Como está escrito no livro de Pedro, lance sobre ele, sobre Cristo, e não sobre as outras pessoas. As outras pessoas são iguais a você. Os pastores são iguais a você. Os bispos, os padres são iguais a você, semelhante a você. Serão sujeitos a julgamentos também, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lance sobre ele as suas dúvidas, as suas dores, pois ele tem cuidado de vós. Curve a sua cabeça e faça comigo essa pequena oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor. Ó Pai, eu junto com esse pai, junto com essa mãe, que nesse momento, ó Senhor Deus, está orando por este filho,
está orando por esta filha, está orando por este irmão, por essa irmã, está orando por esta mãe e por este pai. Ó Senhor Deus, eu juntamente com esse irmão e com essa irmã que ora em prol da sua casa, em prol da sua família, ó Senhor Deus, nós colocamos as nossas preocupações, as nossas angústias, ó Senhor Deus, sobre suas mãos, ó Pai, porque acreditamos, ó Senhor Deus, que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Ó Pai querido, aonde houver, ó Pai, uma pessoa acamada neste momento, que o Senhor seja com os médicos, que o Senhor venha dar o diagnóstico perfeito, ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus, aonde houver uma pessoa encarcerada, seja ela por grades de ferro, pelos vícios, seja ela pelos hábitos, ó Senhor Deus, que o Senhor venha ser o refrigério e mostrar-lhes o caminho, ó Senhor Deus, para que elas sejam libertas. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, eu oro desse jeito, em agradecimento ao Senhor, por esta mãe, por este pai, por este filho, por esta filha, por esses netos. Ó Senhor Deus, eu oro também, ó Pai, pela vida das pessoas que nos empregam, que o Senhor, ó Pai querido, venha ser com essas pessoas, que o Senhor venha prosperar sobre a vida dessas pessoas, ó Pai querido, para que Ele prospere a nossa também. Ó Senhor Deus, eu oro também, ó Pai querido, pela vida dos nossos gestores, sejam eles municipais, estaduais e federais. Ó Senhor Deus, que o Senhor deles, ó Pai, entendimento, discernimento, ó Pai querido, para conduzir, ó Pai, os teus cargos diante do Senhor. E isso nós louvamos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até quarta-feira, se Deus assim permitir, com o projeto A Bíblia Perto de Você, a palavra de Deus como ela foi escrita e não conforme nós pensamos.